Para que abramos nossas Bíblias mais uma vez no texto de Gênesis capítulo 45, já foi feita a leitura. Nós ainda vamos pregar fora da nossa série de exposição em 1 aos Coríntios. Se Deus permitir, voltaremos no próximo domingo. Mas hoje ainda vamos ficar aqui no livro de Gênesis. Vamos ler no capítulo 45, apenas o versículo 4. Eu vou considerar aqui uma série de passagens, começando no capítulo 37, e vou me estendendo até o capítulo 50, que narra a história de José. Então, eu queria convidar você para ler comigo. Gênesis capítulo 45, verso 4. E depois vá para o capítulo 50 e leia comigo o finalzinho do versículo 21. Então, em Gênesis capítulo 45, verso 4. Gênesis 45, verso 4 diz: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. No capítulo 55, no final do versículo 21, diz: E consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar. Bom Deus, mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos diante da Tua palavra, ela é rica em conselhos, nela nós encontramos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, pedimos que fale conosco, usa o Teu servo como instrumento em Tuas mãos, para que saiamos daqui compreendendo a Tua palavra. Pedimos todas estas coisas em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar sobre amargura. Você alimenta algum tipo de amargura em seu coração? Tem pessoas que chegam a Cristo com uma história longa de amargura. Às vezes em relação a um amigo que o traiu, às vezes em relação a um familiar, às vezes em relação a um ex-empregador, enfim. Há pessoas magoadas em relação a várias situações. Então, nós vamos pensar aqui sobre o tema da amargura à bênção. Vamos pensar sobre a vida de José. E a pergunta é, você que aqui está, carrega alguma amargura no seu coração, algum sentimento, algum peso? Se sim, como você tem lidado com essa amargura? Como é que você tem reagido a ela? Se você já cuidou de algum jardim ou já trabalhou na roça, sabe que só existe duas formas de você arrancar a erva daninha. A primeira é cortando rente ao chão. Fiz muito isso na época que eu morei na roça com os meus pais. A segunda forma é você arrancar pela raiz, é cavando e arrancando a raiz da erva daninha. Das duas formas, a mais eficiente é a última. Ou seja, se queremos arrancar uma erva daninha, e para que nós fiquemos livres dela, é necessário que nós façamos arrancando-a pela raiz. Na vida pessoal, lidar também com a amargura não se resolve se a pessoa se contenta apenas em lidar na camada de cima, de forma superficial. Claro que o processo começa pela superficialidade, mas deve seguir até que o processo comece e avance, chegando ao nível mais profundo, aquele em que a pessoa lança para fora toda a raiva, se liberta daquilo e segue uma vida sem aquele sentimento alimentando o seu coração. O autor da carta aos Hebreus, escrevendo sobre o assunto, no capítulo 12, versículo 15, diz: Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. É interessante, esse texto
apresenta duas verdades que se destacam. Quais são elas? Primeiro, que a amargura tem raiz, ela vai se aprofundando cada vez mais e a pessoa vai ficando mais e mais carregada de amargura. Em segundo lugar, ela contamina, ou seja, ela não fica apenas na vida da pessoa, mas ela chega a outros corações. Não fica somente com quem está amargurado, até porque, como disse alguém, a alma amargurada sempre tenta construir alianças. Ela procura pessoas que possam concordar com elas e elas começam então a mostrar, revelar aquilo que está no seu coração. E eis a razão porque temos muitos crentes, muitas igrejas doentes, porque as pessoas feriram uma às outras, não trataram disso, deixaram que esse sentimento permanecesse por tanto tempo em seus corações e suas vidas estão então destruídas. Pastor, então tudo está perdido, não tem jeito, uma pessoa nessa situação. Não, há jeito, há esperança. A Bíblia revela muitos exemplos de superação. José é um deles. Seu exemplo, irmãos, impactou toda uma geração. Então, quero que você volte comigo à história de José. Tudo começou quando este jovem tinha apenas 16 anos. Provavelmente foi o tempo quando tudo começou. Era o penúltimo de 12 filhos, de 12 irmãos. Também era o filho preferido do seu pai. Numa certa ocasião, seu pai mandou fazer uma túnica muito bonita e o deu de presente. Diz alguns estudiosos que ao entregar aquela túnica àquele menino, ainda jovem, aí saindo da adolescência para a juventude, o pai estava declarando o seu desejo de que aquele menino receberia a bênção do primogênito. E aquilo provocou ciúmes na vida dos seus irmãos. Como se não bastasse, aquele jovem teve alguns sonhos e ele então contou os sonhos na sua simplicidade ao seu pai e aos seus irmãos. E aquilo então produziu mais e mais amargura e raiva e ciúme por parte dos seus irmãos. Essa é a história de José. Seus irmãos não aceitaram aquilo. E na primeira oportunidade que seus irmãos tiveram, o que eles fizeram? Eles lançaram mão de José, colocaram-no numa cisterna e na oportunidade que teve, na primeira, eles o tiraram de lá e o venderam para os ismaelitas. Você pode conferir isso no capítulo 37 de Gênesis. Através desse ato, vemos que o ciúme, a inveja e tantas outras coisas sempre planejam ruínas dos outros. E é o que nós encontramos na vida de José e seus irmãos. Neste momento, seus irmãos certamente pensaram que o fim do irmão desagradável chegou. Mais do que isso, bolaram um plano macabro e o venderam ao seu pai, ou ao pai deles. Isso você pode acompanhar no capítulo 37 de Gênesis. Agora imagine como estava o coração de José, tirado do seu pai, vendido como escravo a um povo estranho. Para ele, do ponto de vista humano, sua situação era pior que a morte. Foi levado para um país estranho, de língua estranha, e vendido como escravo. Irmãos, isso não é pouco. Enquanto isso, seus irmãos estavam felizes, porque pensavam ter tirado de cena o intruso, aquele que o incomodavam. No Egito, o jovem José achou graça diante de Potifar, para quem foi vendido, Potifar, oficial do rei daquele país. José tornou-se o conselheiro confiável de Potifar, mas, por outro lado, atraiu o olhar da sua esposa. Isso foi bastante para ela assediá-lo, para ela tentá-lo constantemente, com persistência. Mas o jovem hebreu era possuidor de um caráter extraordinário. Observe aí no capítulo 39 de Gênesis,
versículos 8 e 9. Gênesis 49, 8 e 9. Perdão, irmãos, não é... É o 39, perdão, volta um pouquinho, não é o 49. É 39, eu estava no 49, mas é o 39, verso 8 e 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que está em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher, ou és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Esse é um homem de caráter extraordinário. No entanto, a cobra venenosa da esposa de Potifar não se conteve e num determinado dia tentou de novo e, rejeitada, conseguiu incriminar o jovem hebreu com suas mentiras. E mais uma vez José volta ao cenário da prisão. Mais uma vez José é injustiçado. Já havia sido rejeitado pelos irmãos, separado da família, vendido e agora mais uma vez preso. Diante disso, nos perguntamos como fica aquela famosa frase que diz: faça o que é certo e tudo ficará bem. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com palavras, com frases que dizem que se nós formos justos, se nós formos fiéis, tudo vai dar certo para nós? Como é que a gente lida com isso? A resposta, irmãos, está no fato de que às vezes as injustiças mais cruéis acontecem com aqueles que fazem tudo certo. Tem muita gente fazendo a coisa certa e sendo injustiçado. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando o caso de um casal que optou por ensinar os seus filhos em casa e por razões ideológicas, um juiz os condenou a mais de 50 dias de prisão e obrigou aquele casal a matricular os seus filhos na escola. E sabe qual é um dos fatores? Porque aquele juiz, ao saber que um dos filhos não gostava de funk, disse que aquele menino era preconceituoso. Está acontecendo no nosso país. O país da paz e amor, que muitas vezes nós ouvimos. Como é, irmãos, que a gente lida com essas coisas? Mas nem tudo, irmãos, está perdido. Num certo dia, 2 servos de Faraó foram presos e enviados para a prisão onde José estava. Os dois tiveram cada um sonho. José interpretou o sonho de ambos. O que fora preso sem culpa foi libertado, mas antes de sair da prisão, José disse àquele homem de quem José interpretou o sonho: lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem. José está dizendo: meu amigo, quando você estiver diante de Faraó e tiver a oportunidade, lembra-te de mim, para que eu saia também deste lugar. Sabe o que é que o texto diz? Sabe qual é a resposta do homem? No capítulo 40, versículo 10, versículo 23, diz que aquele homem não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mas será que Deus se esqueceu de José? Não. A história continua, meus irmãos. Mas foi o que aconteceu. Como disse alguém, na prisão José teve de morrer 3 vezes. Para a família, para a reputação e para seu único amigo que ele conquistou na prisão. Mas Deus não estava esquecido de José. Se você tivesse no lugar dele, o que você pensaria? Como você agiria? Como responderia a tal situação? Como estariam seus pensamentos em relação a todos os atores, irmãos, Potifar, esposa, o amigo que o abandonou e, claro, seu velho pai longe dele? Como é que você agiria no lugar de José? Como que você pensaria acerca de Deus? Olha, o Deus do meu pai, o Deus a quem eu fui fiel.
Como é que você pensaria sobre esse Deus? José, irmãos, venceu. Se tornou governador do Egito. E mais, ele teve a oportunidade de vingar-se de todos, inclusive de seus irmãos. Mas ele fez isso? Eu quero te convidar a observar algumas atitudes que José teve ao lidar com tudo isso. Como é que ele lidou? Como é que ele tratou com amargura a ponto de levá-lo à bênção? Aquilo que Deus tinha preparado para ele. Olhando Gênesis capítulo 41, nós temos a primeira resposta. José escolheu o futuro, não o presente. No capítulo 41, a vida de José deu um salto. De escravo, ele passou a governar o Egito. Só tinha uma pessoa maior que José no Egito, o próprio faraó. Versículos 37 a 44 de Gênesis capítulo 41 narra isso. Foi um pulo extraordinário. Ali também José consegue uma esposa, que bênção. Um homem que viveu tantos anos solitário, longe da sua família, Deus dá a esse homem uma esposa. Alguém que certamente conheceu Deus de Israel. Mas também esse homem adquiriu 2 filhos. Capítulo 40, versículos 50 a 52. Nós temos a história dos filhos. E aí, é interessante que ao primogênito, aí no versículo 51, observe comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 51, diz: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então nós temos um homem olhando para frente, um homem que deixou o que ficou no passado. Como é que ele faz isso? Ao receber o seu primeiro filho, ele dá um nome cujo significado é Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Todas as noites mal dormidas, a rejeição e demais situações foram deixadas para trás. Esquecidas? Não, porque ele mesmo lembra aos seus irmãos, veremos logo mais, de que eles fizeram mal contra ele. Mas ele não deixou que aquilo continuasse sendo um peso em suas costas, vivendo sob a amargura. Ele recusou ver a vida pelo prisma da sua dor, quando também ele deu o nome ao segundo filho. Olha o versículo 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele entende que a vida dele não foi fácil. Mas ele lembra da bondade de Deus e por isso ele não fica preso no passado, mas olha para o futuro. Essa é, irmãos, a grande sacada da vida. Porque Deus não perde tempo com o sofrimento de seus filhos. José entendeu isso, a ponto de, ao lidar com sua amargura, com sua dor, com sua aflição, ele preferiu olhar para o futuro a viver no passado. Mas, em segundo lugar, ele libertou os que cometeram injustiça contra ele. O capítulo 45 narra o encontro de José com seus irmãos. Nesse ponto da história, o homem José sabia que era hora de se revelar. Olha o versículo 1 e 2. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, versículo 2 de Gênesis 45. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Mais que isso, ele logo tranquilizou os irmãos, porque verso 3, 4, ele diz, olha, sou eu. No versículo 5 ele diz, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha o homem, como é que ele pensa. Olha a visão dele.
E é baseado nisso que ele liberta os seus irmãos da prisão, do que lhe fizeram. Não é que ele não considera o mal que eles causaram, mas ele não leva isso em conta, a ponto de exigir um preço que os seus irmãos não poderiam causar ou pagar. E mais, os seus irmãos nem precisaram antecipar com pedido de perdão, porque José agiu desse modo, irmãos. Porque entendia os planos do Senhor. Está no versículo no capítulo 45, versículo 5. E no versículo 7 ele coloca mais. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Então essa é a história de José. Ele libertou os que cometeram injustiça contra ele. Após derramar muitas lágrimas, ele contou a verdade a seus irmãos. Versículos 4, 5 e versículo 7. Mais que isso, ele logo tranquilizou aqueles irmãos no versículo 5. E aí, a pergunta é, se você estivesse no lugar de José, como eu fiz de manhã, quando nós tratamos sobre adoração completa, cada personagem que nós estudamos, nós perguntamos como é que você lidaria nessa situação. Igualmente aqui, se você estivesse no lugar de José, o que faria? Queridos, esta resposta depende de como você compreende a graça de Deus. José entendeu. José entendeu que ele não era melhor que os seus irmãos. Pelo contrário, ele olhou para Deus e viu quanto Deus era e foi misericordioso para com ele acima de tudo. E ele libertou os seus irmãos daquilo que lhes cabia. Foi esse entendimento que o ajudou. Ele entendeu que apenas incriminar o outro não basta. Era necessário compreender o plano de Deus. Então perceba aqui que ao lidar com sua dor, com sua amargura, José primeiro escolheu o futuro, não o passado. Libertou os que cometeram injustiça contra ele, mas além disso, em terceiro lugar, na injustiça ele lembrou que Deus está presente. E é o que nós lemos no versículo 45. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, não fiquem se martirizando por haveres me vendido para aqui. Aí ele diz, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, vocês são culpados, vocês são responsáveis pelo que fizeram, mas por trás de tudo isso, tem o Deus que me enviou. E ele me enviou com um propósito. Então, na injustiça, ele lembrou que Deus está presente na sua história. O que José está dizendo aqui não é que Deus pagou a maldade dos irmãos, ou pegou a maldade dos irmãos e transformou em graça. Nós temos a preocupação de querer defender Deus, mas, irmão, nós não precisamos defender Deus, Deus não precisa de defensores. Se eu falar que Deus fez isso com José, o que é que o descrente vai entender? Não, o descrente está morto, seus delitos e pecados, ele não vai entender nunca, nem crente está querendo entender que Deus é soberano. José disse que me enviou adiante de vós foi o próprio Deus. Então, o que ele está dizendo é isso, olha. O que ele está dizendo é, olha, foi Deus que me trouxe aqui. O mal feito por seus irmãos era parte do plano de Deus para ele. E é por isso que ele, na injustiça sofrida, lembrou de que Deus está presente. Eu sei que isso às vezes parece esquisito, mas lembre-se, não podemos compreender a mente infinita de Deus. Em horas como essa, uma boa decisão é nos apegarmos a Romanos 8, 28, tão conhecido por todos nós, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E José, apesar de não ter esse texto, mas a vida prática dele levava em consideração o que Paulo disse em Romanos. Como disse um pregador, nós só conseguimos superar nosso passado
quando o abraçamos como parte de um plano. E esse plano é de Deus. Então José, ao lidar com seu sofrimento, com sua amargura, ele escolheu o futuro, não o passado, libertou aqueles que cometeram injustiça contra ele. Na injustiça, ele lembrou que Deus está presente, mas em quarto lugar, ele respondeu à injustiça dos seus irmãos com bênção. Em vez de ele justiçar, em vez de ele cobrar o preço, ele abençoou os seus irmãos. Olha os versículos 10 e 9 do capítulo 45 de Gênesis 45. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Esqueci de ler o versículo 9, que diz: apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhes, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. E aí ele estende o convite aos seus irmãos, aos filhos dos seus irmãos. Ele poderia muito bem dizer: vocês voltem para a terra de vocês, continuem lá, e mais, não foi o seguinte, eu vou mandar os soldados de Faraó, os carros vão acompanhar vocês, os soldados mais valentes vão trazer meu pai, e vocês vão ficar lá e vão viver, vão amargar como eu amarguei aqui. Foi isso que José fez. Ele incluiu os irmãos, os sobrinhos, toda a família, porque ele respondeu à injustiça praticada pelos seus irmãos com bênção. José não ficou preso aos seus sentimentos de vingança. Muitas vezes nós ficamos assim. Sua atitude foi olhar para a necessidade do seu povo, dos seus irmãos, dos seus parentes. Ele conhecia a realidade dura de todos eles. Ele sabia do que eles enfrentavam naquela terra deserta, sem alimento. E ele sabia do perigo caso ele não os ajudasse. José fez o que nunca ouviu Cristo dizer quando falou: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Ele nunca ouviu isso de Cristo, mas ele fez exatamente isso com os seus irmãos, ou seja, não pagando o mal com mal, mas o mal com bem. Então, ao lidar com sua amargura, diante do que os irmãos lhe fizeram, diante do que a mulher de Potifar lhe fizeram, diante do que o próprio Potifar fez, lançando no cárcere, acreditando numa víbora que era sua mulher, diante de tudo isso, esse jovem escolheu o futuro, não o passado, libertou os que cometeram injustiça contra ele. Na injustiça, lembrou de que Deus está presente. Em quarto lugar, ele respondeu à justiça com bênção. E, por fim, ele recusou-se revidar, dar o troco. Versículo 15 a 20 do capítulo 50. Vamos para o capítulo 50. Vamos ler apenas o verso, eu queria do 15 ao 20, mas eu quero ler apenas do 18. Depois vieram também, Gênesis 50, 18 a 21. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim. Então, ele lembra disso. Ele coloca diante de seus irmãos para que eles pensassem sobre a bobagem que eles fizeram. Porém, na metade do versículo 20, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Versículo 21. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. E olha como termina o versículo 21. Eu gosto dessa linguagem, linda, pois diz: assim os consolou e lhes falou o coração. Irmãos, que imagem! Lhes falou o coração. Sofreu dano, como disse Paulo quando escreveu sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6.
não se colocou como Deus, não disse, agora é minha vez. Quantos de nós muitas vezes olhamos para as pessoas que nos causaram mal e desejamos que elas se ferrem? E quando alguma coisa acontece, nós pensamos, tá vendo? Tá vendo? Bem feito. José não fez isso. Os irmãos pensaram que o perdão de José estava limitado ao tempo de vida do pai, porque não queriam ver seu velho magoado. Eles acharam que José tinha agido até aquele ponto por isso. Mas eles estavam enganados. O perdão de José, meus irmãos, estava baseado nas misericórdias do Deus que o livrou de anos de sofrimento. Ele olhou para a sua história e viu Deus trabalhando nelas. É interessante, irmãos, a cada tragédia que acontece com José, o narrador faz questão de dizer que Deus era com José. E José entendia isso. José entendia que ele não era Deus, como o próprio texto diz. E é por isso que ele resolveu não revidar. Então, caro irmão, como disse alguém, o perdão tanto é um ato como um processo. É algo pontual e é algo que nós precisamos manifestar ao longo do tempo. Então, perdão é um ato como um processo. Escolhemos perdoar. E quando a amargura retorna, perdoamos de novo. Há mais de 20 anos, eu e Selma lidamos com uma situação dificílima no contexto da nossa antiga igreja. A pessoa foi levada ao arrependimento pela palavra de Deus, confessou o seu pecado à igreja do Senhor. A igreja perdoa aquela irmã e uma frase que até hoje não sai da minha cabeça foi quando o pastor disse a toda a congregação: estamos hoje perdoando essa irmã querida que se arrependeu do seu pecado, por mais horrendo que seja. E talvez alguns de vocês aqui estejam pensando, e se ela fizer de novo? E ele disse, e se ela fizer de novo, nós vamos perdoar de novo. Porque o perdão é exatamente isso. Por outro lado, a amargura é como engolir um veneno e esperar que seu amigo morra. A amargura mata lentamente. Por outro lado, o perdão é um ato de cura de si mesmo. Quando nós perdoamos, fazemos bem ao outro e um favor a nós mesmos, disse alguém. Então, diante da amargura, nós precisamos nos libertar dela. Pastor, a pessoa me causou dano e nunca se confessou, nunca se arrependeu. A pessoa que está do outro lado, ela não é problema seu. Ela é problema de Deus. Mas o seu problema, o meu, é nos libertar daquilo que nos aprisiona, que é o ódio, a indiferença, o coração duro. Porque nós olhamos para o nosso passado, sempre lembramos dele. É porque quando eu era menino, meu pai fazia isso comigo. E ele deveria pagar por isso. E eu não estou dizendo que ele não tem que responder pelos atos dele, mas a palavra de Deus nos chama a mudarmos de postura. Então, não esqueça que José, ao lidar com sua dor, escolheu o futuro, não o presente. Libertou os que cometeram injustiça contra ele. Na injustiça, lembrou que Deus estava presente. Respondeu à justiça cometida contra ele com bênção. Cuidou dos seus irmãos. E, por último, recusou-se revidar. Pastor, de tudo isso, que eu não consigo nem lembrar, o senhor colocou tantas frases aqui, mas quais são as coisas mais importantes para a minha vida? Algumas coisas. Primeiro, você não precisa viver preso ao seu passado. Tem gente sendo aconselhada a alimentar o coração ferido, porque fazendo isso vai se libertar. O que fizeram com você estava nos planos de Deus.
Se nós entendemos isso ou não, problema nosso. Mas em Cristo, nós não precisamos viver presos ao passado. Então procure, com a ajuda de Deus, viver o presente e o futuro baseado na bondade de Deus. Por mais que você tenha sofrido por algo que lhe fizeram, procure observar o desfecho da situação de acordo com o plano da providência divina. Procure encontrar Deus nos detalhes. Foi o que José fez. Então não fique preso ao seu passado. A segunda lição é: você não precisa fazer cativo por toda a vida aqueles que lhe feriram. Não fique remoendo no seu coração. Eu tenho lutado alguns anos com uma situação e eu recebi uma visita que eu achava que iria me ajudar. Mas fizeram uma proposta indecente que causou mais dor ao meu coração. Por alguns anos eu carreguei aquilo no meu coração e comentei especialmente com minha família muitas vezes, com meu coração amargurado. Mas um dia Deus falou ao meu coração através da leitura de um livro cujo título esqueci agora do título, já estava com ele aqui. Mas enfim, um livro fantástico que lida justamente sobre esses temas. E foi quando eu resolvi me libertar daqueles sentimentos e colocar aquela pessoa diante de Deus e confessar diante de Deus: eu a perdoo. Pastor, ela já procurou você para acertar as contas com você? Nunca. Como você lida com ela? Me relaciono com ela. No dia que eu tiver a oportunidade, eu coloco para ela, senão ela sabe do que ela fez contra mim. Pessoas que deveriam me ajudar e não trazer mais dor à minha vida. Talvez você esteja assim, não sei. Talvez você conheça alguém assim. E você pode ajudar essa pessoa trabalhando a partir do exemplo de José. Então você deve transformar as horas de dor em rios de lágrimas, de alegria, não de tristeza, de alegria. Quando possível, abrace aquela pessoa, libere perdão, diga-lhe: a conta foi paga no Calvário. Porque foi lá que Jesus conquistou todos nós. Sabe o que Paulo diz em Colossenses 2,14? Tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Foi isso que Jesus fez por nós e por aqueles que causaram danos a nós. Em terceiro lugar, lembre-se que Deus nunca fica distante daqueles que Ele permite viver dias angustiosos por conta de males causados por terceiros. Deus trabalha também nos bastidores. Seu sussurro nem sempre é ouvido, mas isso não significa que Ele esteja em silêncio ou distante. Lembre-se do salmista, que disse no Salmo 46:1: Deus é o nosso socorro bem presente. Ele era o socorro para Israel. Ele é o meu socorro, é o teu socorro. Então, queridos, lembre-se que Deus nunca fica distante daquele que Ele permite passar por dias angustiosos. Quarto lugar, não se dê ao luxo de pagar o mal com o mal. Deus é quem pode fazer justiça sem cometer injustiça, porque nós corremos um sério risco de, ao buscar justiça, cometer injustiça. Entregue sua vida a Ele. Ouça o que o autor de Provérbios diz em Provérbios 20:22. Não digas o que não devemos dizer. Vingar-me-ei do mal. Não digas. O conselho é: espera pelo Senhor e Ele te retribuirá. Espera nele. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, do 19 ao 21, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixa na conta de Deus, deixa Deus agir como só Ele sabe, é o que Paulo está dizendo. Versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto,
amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, ou seja, sobre a cabeça do teu inimigo. Ele precisa de misericórdia, assim como você tem experimentado misericórdia. Olhe com esse olhar. E ele termina dizendo, no versículo 21 de Romanos 12, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é que Estevão disse antes de morrer apedrejado pelos seus inimigos? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi a mesma coisa que Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, abandone a tua amargura e sede de vingança. Faça como José, que, confiando em Deus, nos planos de Deus, escolheu o futuro, não o passado, libertou os que cometeram injustiça contra ele. Na injustiça, lembrou que Deus está presente, respondeu à justiça com bondade, fez um favor em vez de fazer o mal, e por último recusou-se revidar, porque entendia que não era Deus. Assim eu e você, como crentes em Jesus, devemos também fazer e agir como povo de Deus. Então, que Deus te abençoe e te ajude, e que, se você não está vivendo assim, amém. Mas quem sabe você pode enfrentar uma situação dessa natureza, ou menor escala, mas se nenhuma das duas situações, você também pode, talvez, ajudar alguém que possa estar passando por isso. Que o exemplo de José seja um instrumento, um modelo, né, melhor colocando, para que você aprenda também a lidar com estas situações. Que Deus te abençoe e te ajude